E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Como é que você tá? Você tá sossegado? Tá tranquilo? Como é que andam as coisas? Comigo anda tudo bem. E essa semana eu resolvi fazer vídeo de resposta, né? O pessoal anda perguntando muito. E essa é uma pergunta que eu achei pertinente, que geralmente o meu critério para responder pergunta é quando me fazem muitas, né? Quando começa a perguntar muito a mesma coisa, então eu falei, não, para. Chega de ficar respondendo a mesma coisa. Às vezes tem pessoas que fazem a mesma pergunta e eu não respondo, porque eu já tô com o saco cheio e falo, pô, tem que falar de novo a mesma coisa. Então, o que eu achei mais fácil? Vamos fazer um vídeo, vamos responder. E hoje a pergunta é do Spencer Consort, eu acho que assim pronuncia, né? Spencer Consort. Ele me pergunta o seguinte, ó. Você viu a marcha para Jesus? Viu a quantidade de pessoas ignorantes como é grande? E ateus são uma minoria insignificantes? Poderia me dizer por qual razão essa diferença discrepante? Afinal, por que a natureza é assim? Por que a ignorância prevalece? Bom, Spencer, em primeiro lugar eu quero agradecer você por acompanhar meu canal, por assistir os meus vídeos e por fazer essa pergunta, né? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que essa é a minha opinião pessoal, não necessariamente você precisa concordar comigo. Por que a natureza é dessa forma? Por que existem mais religiosos, mais cristãos, mais pessoas que acreditam em Deus, em divindades, do que pessoas que não acreditam? No meu ponto de vista é o seguinte, ó. Em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que a religião, ao longo da história, foi enfiada a goela abaixo. Você pega na época da Idade Média, você pega aí do início aí da Revolução Francesa. A humanidade nunca foi tolerante com quem não tinha divindades. Pessoas que eram incrédulas, ateus, ou pessoas mesmo que tinham uma crença diferente da crença maior da época, vamos pegar aí, né, na época da Idade Média, até mesmo na época de Jesus, lá dos tempos bíblicos, sempre houve muita imposição, muita morte, e querendo ou não, essa questão de imposição foi sendo passada de pai para filho, muitas ideias ficaram enraizadas. Você pega hoje aqui no Brasil, por exemplo, todas, praticamente, se não todas, 90% das cidades no Brasil tem uma igreja católica na praça, no centro. Isso nada mais é do que o reflexo da imposição religiosa que veio desde a Idade Média. Então, muitos fazendeiros, pessoas ricas, doavam terreno para as igrejas iam fazendo seus templos. E esses templos nada mais é do que a perpetuação da crença cristã. Ao longo dos anos isso foi se perpetuando, foi passando de pai para filho, e todo mundo sabe que na religião não se cultiva a ideia de crítica, o princípio da dúvida. Todo mundo simplesmente vai na missa, escuta o que o padre tem que falar e vai embora. Todo mundo vai na missa, escuta o que o padre tem para falar e vai embora. Ninguém questiona, pergunta, analisa, estuda, pesquisa, ninguém faz isso. Isso já foi instaurado, principalmente aqui no Brasil, durante longos e longos séculos, né? Nem anos, né? Isso já vem de, com o advento da era moderna, com, né, o surgimento de novas tecnologias, internet, computador, tablet, a possibilidade de pessoas como eu poderem estar aqui, falando com você diretamente aí na sua casa, isso era algo impossível há muitos anos atrás, é algo totalmente inviável. O custo, tudo, né? Até a questão técnica, né? Então, o quadro da nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, eu não vou falar dos outros países, que não interessa para nós, é um quadro de famílias italianos e espanhóis que vieram imigrantes, né? Pessoas com forte inclinação religiosa. A minha avó mesmo, ela é católica, aquelas católicas fervorosa, que assiste missa do padre e ainda pega a água lá e benze. Pra quem não sabe, eu bebo água benzida, viu, galera? Eu faço isso, viu? Não que eu acredite que vá dar algum efeito, é que minha avó, ela pede e eu não vou ficar discutindo isso com ela, né? Eu vou lá, tomo água benzida, não tem problema nenhum. Eu amo minha avó de paixão. Ela é uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa que sempre esteve do meu lado. E então, eu já nem entro nessa questão da religião com ela, porque ela já são muitos anos, eu nem me atrevo a discutir isso, né? Eu falo, beleza, avó, tranquilo, não vou entrar nesse mérito. Mas enfim, pessoas como a minha avó, que vieram de uma família católica, e um detalhe, viu? A minha avó nunca leu a Bíblia inteira, viu? Ela conhece algumas passagens só. Se ela leu um livro inteiro é muito. Isso que acontece com ela, acontece com um monte de famílias. Aí, Spencer, você me pergunta por que a natureza é assim. Na verdade, nós fomos forjados dessa forma. Foi imposto, né, o catolicismo. Aí chegou num ponto que rachou um pouco o catolicismo, começou a surgir aí as assembleias, evangélico, protestante, e começou a pipocar isso. Mas mesmo assim, mesmo depois de todo esse processo, uma coisa sempre esteve impregnada, que é a questão da lei do menor esforço. É muito mais fácil a pessoa simplesmente acreditar que Deus fez tudo, Deus criou o mundo, Deus cuida de mim, acabou. Olha como é mais fácil, é muito mais cômodo. Mas Sala, mas por que você está falando isso? Para pensar, para você se tornar um cético,
para você se tornar um ateu, uma pessoa que não acredita, de forma racional, com um embasamento, com argumentação, com uma lógica, leva tempo. É muito mais difícil, você tem que pesquisar, você tem que ler, você vai ter que ver debate entre cristãos e não cristãos, você vai ter que assistir muito documentário, é muito mais difícil, porque você vai ter que pesquisar, você vai buscar certas respostas que não vai encontrar, então é muito mais difícil, gera um esforço. Para você ser descrente, incrédulo, ateu, cético, agnóstico, isso requer um esforço muito maior do que ser religioso. Ser religioso é fácil, veja só o católico, que beleza. Ele vai lá na missa, senta, o padre fala um monte de coisa, ele amém, amém, amém. Muitos nem prestam atenção, aliás, a maioria nem presta atenção no que o padre fala. Eu conheço um monte de católico e realmente é assim. Tem aquele folhetinho que ele tem que seguir e acabou. Ah não, Deus fez tudo aí, acabou, eu vou tocando minha vida numa boa. Aí você me pergunta por que a ignorância prevalece. Porque é muito mais fácil, Spencer, é muito mais tranquilo, é muito mais cômodo. Deus chega, não, Deus fez tudo, tranquilo. Eu não tenho que me preocupar com a origem do universo, eu não tenho que me preocupar com cálculos matemáticos, eu não tenho que me preocupar com filosofia, eu não tenho que me preocupar com a biologia, eu não tenho que me preocupar com argumentação, com um pensamento racional, eu não tenho que me preocupar com questões históricas, com a construção dos argumentos, a construção das passagens bíblicas, né? Uma harmonia, não tem que me preocupar com nada. Afinal de contas, tem um padre lá que faz isso pra mim, tem um pastor lá que faz isso pra mim, então pra que eu vou esquentar a cabeça? Por que eu vou ficar queimando pavio com isso? Somente quando há um confronto ou quando acontece algo que desmorona a sua crença, algo assim que você tinha como certeza que jamais aconteceria, aquilo acontece. Como no caso do Alfredo Bernat, é assim que pronuncia, Alfredo Bernat. Ele conta lá na história dele que ele era cristão, tudo, ele acreditava que Deus protegia, até que o filho dele morreu assassinado. E ao que consta lá no livro, lá, aquilo desmoronou ele. Então, casos como ele é muito comum, né? Ou pessoas mesmo que quiseram se aprofundar na religião e descobriram que ali tem um monte de contradição, um monte de mentira. Então, Spencer, a resposta mais curta e grossa que eu posso dar para você é que o ser humano sempre vai seguir a lei do menor esforço. Pode ver, a maioria que tem carro, se tem que sair da casa dele para ir na padaria, ele vai de carro. Tudo na vida a gente procura fazer o menor esforço possível. Então, no trajeto entre a sua casa e o seu objetivo, você sempre vai procurar o caminho mais curto para ficar menos tempo naquilo, para gastar menos esforço. É sempre procurando o menor esforço. E com questão à religião, com questão ao universo, né, a questões filosóficas, é a mesma coisa. Claro que isso não é uma regra, né? Existem pessoas que não são assim, mas a grande maioria, a maioria da população, ela simplesmente segue o fluxo natural da lei do menor esforço. Ó, falei bonito agora. É dessa forma que a humanidade caminha. Claro, com o advento da informação, da tecnologia, vídeos sendo produzidos, blogs, sites, isso tem atingido uma grande massa de pessoas e muitas pessoas começaram a questionar. A partir do momento que a pessoa começa a questionar, ela vai pesquisar, aí pronto. Aí ela começa a descobrir um outro mundo, descobrir coisas que ela nem imaginava. E assim vão se minando aos pouquinhos, as pessoas ignorantes, as pessoas que não têm conhecimento, elas vão, aos pouquinhos, elas vão acordando. Mas isso é um processo muito lento, isso é demorado demais. São séculos e séculos de imposição religiosa no nosso país. Para se mudar isso não é da noite pro dia. Tá ok, Spencer? Então, essa foi a minha resposta. Como eu disse, é a minha opinião pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, que o like ajuda pra caramba. Se você gostou muito mesmo, compartilha ele nas redes sociais. E você que está assistindo eu pela primeira vez, você não é inscrito no canal, se inscreve, porque através da inscrição você acompanha todas as novidades, todos os vídeos que eu vou estar produzindo, você fica sabendo primeiro. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí e eu vejo vocês no próximo vídeo.